noite, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa será uma noite sobrenatural, uma noite onde nós iremos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, onde nós iremos fundo no conhecimento dEle. E nesse momento eu te convido a não se distrair com nada, a levantar, fechar os seus olhos, levantar suas mãos, pois nós iremos louvar ao Senhor nesse momento. Nós iremos engrandecer o único digno de receber o nosso louvor, o nosso Pai amado, nosso Deus. Pai, nós somos gratos, Senhor, pelo seu amor. Nós somos gratos, Pai, pela sua bondade. Nós o amamos, Pai, nós o amamos. Nós te amamos, Senhor. Você me desvenda com a melodia, você me cerca com a canção de libertação dos meus inimigos. Então meus medos se vão. Levante essas mãos e diga: eu não sou mais escravo do medo. Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, você me escolheu. O seu amor me chamou e eu nasci de novo em sua família. Sua vida flui em mim. Diga mais uma vez: antes de eu nascer. Antes de eu nascer, você me escolheu. O seu amor me chamou e eu nasci de novo em sua família. Sua vida flui em mim. Diga: eu não sou mais escravo do medo. Diga: eu sou filho de Deus. Diga: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Estou cercado pelos braços do Pai. Estou cercado por canções de liberdade. Diga: hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre da escravidão. Diga: somos filhos e filhas. Somos filhos e filhas. Então cantemos: sou livre.
você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou o Filho de Deus. Você abriu o mar, você abriu o mar e eu passei por ele. Meus medos foram afogados. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo. Não somos mais escravos do medo. Eu sou filho de Deus. Diga, eu não sou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Para terminar, diga mais uma vez, eu não sou mais escravo. Não somos não. Eu sou filho. Diga isso mais uma vez, eu não sou escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Obrigado, Senhor, porque nós somos os seus filhos. Nós somos os filhos do Pai, um Pai bom, um Pai amoroso. Aleluia, queridos. Fique conectado agora com a palavra que vem, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Amém? Vamos lá para Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 26. E diz assim: Então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias, a semente germina e cresce. Embora ele desconheça como isso acontece, a terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Analisando o contexto desses versículos, nós sabemos que Jesus ele não estava falando necessariamente de dízimos e ofertas. Ele estava fazendo uma analogia ao reino dos céus. Mas como ele utilizou do princípio de plantio e colheita, nós vamos trazer para dízimos e ofertas, amém? Pois nós sabemos que toda oferta é uma semente plantada. O versículo 27 diz que após o semeador lançar a semente, ele dorme e acorda durante noites e dias, e a semente cresce, germina, embora ele desconheça como isso aconteça. E diz que a terra por si mesma produz o fruto. Mesmo que o semeador ele não saiba como exatamente aquela semente vai se transformar em um fruto, ele sabe que no tempo certo aquilo vai acontecer. Ele sabe que a terra por si mesma ela vai produzir. Sabe, ele não fica ansioso, aguardando, cresce. Não, ele entende que uma hora vai colher, que no tempo certo vai colher. Porque ele entende que existe um tempo, sabe, algo processual. Aqui diz, primeiro surge a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. A semente plantada, se ela for plantada em uma terra boa, em uma terra fértil, ela com o tempo vai crescer e vai dar os frutos. E ele segue a vida, ele dorme, acorda, ele descansa. Então, sabe, quando você plantar uma semente, no caso, quando você ofertar, oferte numa terra boa, e tenha certeza de que no tempo certo você vai colher os frutos. Então, nessa noite, oferte aquilo que está no seu coração ao Senhor. Nossa igreja é uma terra fértil e tenha certeza de que você vai colher. Plante com expectativa de colheita, mas plante sabendo que não é da noite para o dia. Existe um processo e no tempo certo a colheita vai chegar. Amém? Então, aqui abaixo nós temos os dados bancários, nós temos o Pix, onde você pode devolver seu dízimo e ofertar. Nós temos também as ofertas especiais, a do Departamento de Ação Social, o DAS. Temos também as de missões e a oferta especial, que diz respeito à oferta para a fachada da nossa igreja. Lembrando que a oferta para o DAS e a oferta para missões mudou de banco. Agora é a conta do Banco Sicoob. Então, nós temos as chaves Pix para cada uma dessas contas. Amém? Fique livre para ofertar.
E se você quer a sua colheita protegida, lembre de devolver o seu dízimo, porque é o dízimo que protege as suas finanças, é o dízimo que protege os seus bens. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos suprido. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor não tem deixado nos faltar nada. E como gratidão no nosso coração, nós devolvemos os nossos dízimos e nós ofertamos na tua casa. Porque nós sabemos, Pai, que a sua casa é uma terra fértil e que no tempo certo nós iremos colher. Nós vamos plantar e vamos colher em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um culto de quinta-feira. Eu quero desde já mais uma vez agradecer aos nossos pastores, pastor Raimundo, irmã Vânia, por essa oportunidade e por ter confiado esse púlpito mais uma vez para estudarmos a palavra nessa noite aqui. Eu vou falar sobre um tema muito interessante. Vamos começar orando, ok? Pai, eu te rendo graças porque sem ti eu nada posso fazer. Espírito Santo da verdade, eu estudei, eu conheço um pouco do texto que o Senhor me mostrou, mas seja livre, esse púlpito é seu, esse altar é seu, faça como for melhor, para que essa palavra seja dispersa, seja entregue de acordo com o que o Senhor programou, não como eu programei. Em nome de Jesus, que os corações estejam abertos e o entendimento aberto para receber esta palavra. Amém. Essa noite vamos falar sobre um texto interessante, um texto bem conhecido, que é o chamado, naquele texto de rodapé em cima, chamado o homem rico, o jovem rico. O texto está aqui, eu estou lendo aqui a versão que está em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Marcos 10, 17. Vamos lá. Versículo 17. E colocando-se Jesus a caminho, ocorreu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, indagou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E essa, desde já, vou dizer que é a questão principal do texto. A gente vai decorrer o texto aqui, mas a questão principal para mim é essa daqui. Ele chega para Jesus e diz o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Como eu faço para herdar. Vamos para lá, versículo 18. Replicou-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Não há um bom senão Deus. Aí ele diz, aquele jovem: Tu conheces os mandamentos. Ele não está perguntando, ele está afirmando. Ele diz: Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência, ou desde minha infância. Era um costume judaico, a partir dos 12 anos, já ficar estudando a lei, né, a palavra que eles tinham. Aí ele diz: Eu faço isso desde minha adolescência. Então Jesus olhou com compaixão e revelou: Contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Interessante que a gente vai lendo a Bíblia, as passagens sobre Jesus, e o que me chama a atenção sempre, a forma como a pessoa chega até Jesus e a forma como ela sai. Então, eu entro aqui na parte de curas, por exemplo. Pessoas, eu gosto de umas bem conhecidas, por exemplo, aquela mulher que estava com problema de hemorragia, né, do fluxo de sangue. Ela foi dizendo consigo mesma: se eu apenas tocar, eu serei curada. Então, ela saiu, passou no meio da multidão, embora não pudesse estar ali. Mas o que importa é como ela chegou até ele, calada, naquele momento. Ela foi uma das poucas que não chegou: Ei, faça alguma coisa por mim. Ela chegou calada, ela disse: Eu vou tocar na veste e vou ser curada. E assim aconteceu com ela. Então, assim, acontece também um fato interessante, que eu gosto de estudar essa cura também, aquele leproso que chega até Jesus e diz: Se o Senhor quiser, pode me tornar limpo. Ou seja, ele chega até Jesus, o desejo dele, obviamente, é ser curado, mas ele chega e diz: Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E o resultado, saiu curado, porque ele soube chegar até Jesus com a palavra correta para receber. E eu digo isso não porque Jesus está testando a fé da gente, ele está olhando para ver se ele não crê,
como eu acho que deve crer, ele não vai receber. Não, é porque a fé é a chave para recebermos todas as coisas, inclusive e principalmente a vida eterna. Então, esse rapaz ele estava baseado no que ele tinha em mãos, que era o texto bíblico, que era o texto da lei, da Torá. Inclusive, os mandamentos que Jesus citou, ele não disse: você conhece todos os mandamentos, você conhece toda a lei, você conhece todos os salmos, você conhece todos os provérbios de Salomão, você conhece todos os profetas. Não. E ele disse nem mesmo os 10 mandamentos, ele citou apenas alguns. Agora, os mandamentos que Jesus citou são mandamentos baseados em leis morais. E aqui ele diz, olha, no versículo 19, ele diz: não matarás, ainda é válido até hoje, certo? Aí ele diz: não dirá falso testemunho, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E infelizmente a cultura, ou costume, para mim isso é uma falta de cultura, um costume, de as pessoas olharem quando alguém é rico, bem-sucedido, já pensa que ele roubou alguém. Aquele defraudou alguém, aquele sonegou impostos, ele arrancou alguma coisa à força de alguém, ele furtou, ele fez de alguma forma, porque não. Aquilo no fundo é inveja, porque a pessoa não tem, ou até tem alguma coisa, mas ela fica focada naquilo. Aquele rapaz é muito rico, porque o final do texto, eu vou ler aqui, diz que ele tinha muitas propriedades. E desde já eu digo que o contexto, o que Jesus falou para ele não foi: vende e traga para mim. Jesus nem precisava disso. Jesus ele já era bem-sucedido de vida, bem-sucedido ministerialmente. Se você for estudar as passagens bíblicas, fala onde Jesus morava, fala todos os lugares que ele chegava, ele mandava alguém preparar primeiro. Então, era como se fosse literalmente um rei chegando. E se isso choca seu pensamento, me perdoe, mas você tem que conhecer um pouco mais sobre Jesus, sobre a história da vida dele, sobre a provisão que havia no ministério dele, inclusive até mulheres com fazendas que sustentavam o ministério de Jesus. E em nenhum momento ele disse: venda e traga para mim e fique pobre para você me seguir. Não, porque mais para frente em outro texto, quando ele fala que... Vamos seguir aqui. Versículo 20. Ele falou: conheço desde minha adolescência. Jesus falou: vende, me segue. Versículo 22. Diante disso, diante de que Jesus falou para ele vender as coisas, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido. Então Jesus observou e declarou aos seus discípulos quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. E aí continua parecendo que o problema dele é ter muitos bens. Aí só que os discípulos ficam perplexos diante de tais palavras. Ou seja, se os discípulos fossem pobres, miseráveis, humildes, como se diz por aí, ele diz: é verdade, é rico mesmo, rico não vai herdar a salvação. Não, ele diz, olha o que eles fazem. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em afirmar: filhos, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. Aí ele diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, enfim, aquela história que a gente já conhece. Aí ele diz: os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros: sendo assim, quem conseguirá se salvar? Porque se fosse baseado nas riquezas, você não conseguiria se salvar. E eles também eram bem-sucedidos. Mas eu quero focar na parte do reino, e não estou falando somente da parte financeira, certo? Embora faça parte. Aí, por que ele ficou assustado? Porque tem uma parte que ele fala aqui, que ele diz: olha, versículo 29, quando o discípulo fala: nós deixamos tudo para te seguir, ele diz: com toda certeza eu vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos ou bens por causa do evangelho e que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, da mesma espécie que você semeou. Certo? Então, vamos lá. Ele chega diante de Jesus, humildemente, porque ele diz que ele chega e se ajoelha. Porque, olhando o princípio do texto, o que parece é que é um jovem arrogante, que confia nas riquezas, cheio do dinheiro, para todo mundo que eu cheguei, diante de Jesus e se apresenta. Não, ao contrário, ele chega humildemente, se ajoelha, chama Jesus de bom, só que quando chegou na parte que aí Jesus falou: você conhece esses mandamentos, e falou... E, de fato, ele cumpria, porque diante de Jesus, aquele homem não ia conseguir mentir. Se ele tivesse defraudado alguém, se ele tivesse roubado alguém para ter aquelas propriedades dele, ele não conseguiria mentir. E eu digo isso com certeza porque o próprio diabo não conseguiu mentir diante de Jesus. Quando ele disse sobre a autoridade que mentir, está lá no começo, quando Jesus foi tentado no deserto. O diabo chega para ele, fala, né, testa a identidade de Jesus para saber se é ele mesmo, né,
se é filho de Deus, enfim. Mas quando Jesus diz que eu posso te dar todos esses reinos porque a mim foi dado, ele não estava mentindo para Jesus, ele estava falando a verdade. Diante da verdade, Jesus é a verdade, então diante dele ninguém conseguia mentir. Uma prova dela é Zaqueu. Zaqueu, quando se converte, ele mesmo já assume, olha, eu não vou mais roubar ninguém, e se eu roubei, eu ainda vou restituir. Talvez quem tem essa vida desordenada, talvez nem lembre a quem foi que ele defraudou. E esse jovem, ele está falando a verdade. Ele diz, olha, eu faço isso desde a minha adolescência. E Jesus não questionou, não, isso é mentira. Entendeu? Aí, diante dele, e eu fiquei pensando, então qual foi o problema? Só porque ele disse o que eu devo fazer. Ele não chegou para Jesus e disse, Jesus, o que eu devo fazer para te seguir? Jesus, o que eu devo fazer para andar contigo? Jesus, o que eu devo fazer, sim, para herdar a vida eterna, mas caminhando contigo? Ele queria só uma palavra para depois virar as costas e voltar para cuidar dos seus negócios. E aquilo estava tomando o tempo dele. Talvez aquele homem teve uma chance grande tanto que Jesus disse, segue-me. Falando mais uma vez das pessoas que chegaram até ele, por exemplo, aquele homem que foi curado, na verdade, ele teve os demônios expulsos, ele morava na província de Gadara, o chamado Gadareno, ele teve os demônios expulsos da vida dele, e ele disse, Jesus, eu quero te seguir. Aí Jesus disse, não, volta para a sua aldeia, volta para a sua terra e conta os feitos. E assim foi. Assim também foi aquela mulher que deu água para Jesus, quando ela fala que tem 5 maridos, né, ele fala que ela já teve 5 maridos, o que tem agora não é. Então, desenrola toda uma história e ela volta para Samaria e prega para aquela cidade. Tanto que depois as pessoas, ele passou, se eu não me engano, 3 dias lá, tanto que as pessoas dizem para ela depois, olha, agora a gente não crê mais porque você falou, a gente crê porque viu ele fazendo, a gente crê porque sabe que ele está aqui. Então, aí tem um outro texto que eu acho interessante, que é um homem que foi curado na cidade de Betsaida. Ele era cego, Jesus orou para ele ficar curado uma vez, impôs as mãos e ele não enxergou 100%, ele ficou com a visão turva. Ele disse, olha, eu enxergo o homem, mas enxergo como árvores. Então, como eu digo, o que importa, o que fica claro que não era um homem de nascença, para ele olhar e não saber se era um homem ou se era uma árvore, teve algum problema que deixou ele ficar cego. E por morar naquela cidade de Betsaida, que é uma cidade incrédula, quando Jesus fala de ti Corazim, de ti Betsaida, fala de outros lugares. Se tivessem visto os milagres que foram feitos aqui, teriam salvo. Ele até compara com Sodoma e com Gomorra. Aí ele fala com esse homem, depois que ele impõe a mão mais uma vez, ele passa a enxergar. Na verdade, Jesus ele tirou da aldeia primeiro e orou por esse homem. Na sequência, quando ele ora, que o homem fica curado, ele ora, no caso ele impõe as mãos pela segunda vez e o homem fica curado, ele não diz, volta para a cidade e prega, não. E também o homem não pede, ele diz, olha, não volte para aquela terra. Então, a questão de como você chega até Jesus e como você sai. Aí eu fiquei pensando, então qual o problema? Só porque ele falou o que eu devo fazer, parece que é uma coisa tão pequena, mas às vezes o detalhe é que te atrapalha. Às vezes o detalhe na sua rota faz você desviar o seu caminho. Esse homem, ao invés de sair alegre depois de chegar perto de Jesus, porque eu não lembro de outra pessoa que chegou perto de Jesus e saiu triste. A maioria saiu curada, todos que eu conheço foram curados, saíram alegres, e esse cara saiu triste, porque estava focado na riqueza dele. Não no dono da riqueza, mas na própria riqueza. Entendeu? E eu fiquei pensando, qual o problema disso daqui? Onde é que está a resposta para isso? No próprio livro de Marcos. Volta um pouco antes, no começo do capítulo 10 de Marcos, Jesus está falando, os fariseus estão sempre questionando ele sobre a lei, está falando aqui sobre divórcios, vários assuntos que Jesus teve que explicar para ele por que poderia dar carta de divórcio, mas qual era de fato a vontade de Deus. Eu não vou me prender muito nisso daqui, só que na sequência está aqui, versículo 13, Marcos 10, versículo 13. E aconteceu que as pessoas traziam crianças para Jesus, para lhes impusesse as mãos. Só que, aí diz assim, mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu, deixai vir a mim os pequeninos. Aí ele diz, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus.
Se você parar o texto por aí, você só pensa, que bonitinho, as crianças chegaram, Jesus cuidou, deu um abraço, deu um beijinho, essas crianças são lindas, o reino de Deus é deles. Só que no versículo 15, ele diz, olha, com certeza eu vos asseguro, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. E ele não diz aquele que entendeu, ele diz aquele que receber o reino de Deus. Se aquele jovem tivesse dito, mestre, o que eu faço para receber de ti? Ele é para herdar a salvação, mas o que eu faço? Não era só entregar, era estar exposto. Porque quando ele fala com os discípulos que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a frase não começa com i. Nenhuma frase, vai acontecer isso, não. Ele está falando primeiro, se vocês permanecerem em mim, minha palavra permanecer em vocês. Aí no final ele fala, conhecereis a verdade. E ela vos libertará. E ele está falando da verdade, que a gente fala que é a verdade bíblica, mas principalmente ele. Quanto mais você anda com ele, mais você conhece. Então ele fala isso daqui. Se uma criança, com toda certeza vos asseguro, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. E aqui talvez ele não esteja falando de salvação, que o rapaz falou um pouco depois sobre herdar a salvação. Mas ele está falando sobre o reino. Então você pode herdar a salvação sem viver, sem receber o reino de Deus aqui nessa terra. Por exemplo, por que ele citou aqui, em seguida abraçou as crianças, impôs as mãos e abençoou. Só que eu grifei essa parte que ele trouxe as crianças, ele falou sobre receber o reino. Você não chega para uma criança, e eu penso quando fala criança talvez pequena mesmo, algumas até de colo, algumas, né? Você não chega para uma criança por qualquer faixa etária que ela tenha e para dar um presente para ela. Eu vou dar um pirulito, eu vou dar um doce, eu vou dar um biscoito, algo para comer, ou eu vou dar um brinquedo que ele quer, eu vou dar aquele videogame que ele sonha, eu vou dar, seja lá o que for. Eu não chego para uma criança e digo, toma isso daqui. E ela vai dizer, Wilson, o que eu devo fazer para herdar esse presente que você está me dando? Wilson, o que eu fiz para merecer isso? Eu sou apenas uma criança, eu erro toda hora eu faço pergunta. Eu acho que até incomodo você, Wilson, de tanta pergunta que eu faço. Eu acho que toda hora eu te atrapalho em alguma coisa, porque você tem que parar o que está fazendo para me corrigir. Eu não mereço isso. É assim que muitas pessoas estão vivendo, sem receber o reino de Deus. Filhos de Deus, herdeiros por herança, herdeiro de tudo, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, mas não estão conseguindo viver, ter acesso ao reino. Que o reino, quando Paulo fala lá na frente, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. São três coisas. Se tiver faltando uma das três, o reino de Deus não está completo na sua vida. Paz, todo mundo sabe o que é viver uma vida de paz. Shalom, Irene, são as palavras que traduzem para paz, é a ausência de guerra, é nada quebrado, né? Tudo certinho. Alegria parece mais fácil ainda. Todo mundo sabe o que é alegria. Você vê alguém sorrindo, essa pessoa está alegre, ou essa pessoa vive alegre. Agora, a justiça, toda vez que fala justiça, principalmente a gente trazendo para o Novo Testamento, você tem que lembrar da justiça de Deus. A justiça de Deus não é o juízo, é a justiça. A justiça de Deus não é o galardão é uma recompensa. Se eu faço, eu mereço. Era isso que era a lei. A lei, a Torá, para os judeus, parecia que você estava dizendo, você só é abençoado se fizer aquilo. Parece um Deus, um juiz muito bravo. Eu só vou te dar a bênção se você me obedecer. Agora, se você não me obedecer, você vai ter a maldição. Não, ele está falando sempre como um pai, filho. Se você fizer isso, você será bem-sucedido. Quando ele fala sobre a morte e vida, ele diz, escolhe a vida. Ele está sempre mostrando que existem dois caminhos. E o melhor, ele ainda diz qual é o certo a escolher. Se você ainda tem dúvida, ele ainda diz qual é o certo, escolhe a vida. Então, se uma criança tem capacidade de receber um presente, porque a salvação para nós foi um presente, é pela graça, não foi de graça. Alguém teve que pagar o preço e essa é a justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios 5:21. Ele teve que se tornar pecado, ele teve que receber o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E como é que você se torna a justiça de Deus? Recebendo. Romanos 5:17 fala sobre o pecado, se pelo erro, se pelo pecado de um só, todos pecaram, mas, enfim, ele fala, digamos assim, na parte B do versículo, como a gente desenrola. Ele diz aqueles que recebem da abundância, ou seja, da grandeza, de toda a provisão, de tudo que a graça te dá, aqueles que recebem essa graça reinarão em vida. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Você não vai herdar o reino
pela sua própria força. Você não vai herdar o reino porque você é bonzinho, porque você é honesto, porque você é reto, porque você é justo, na sua própria justiça. Você vai herdar por causa da justiça de Deus. E eu fico pensando, sempre parece que é só um detalhe. Só porque o cara disse que o que eu devo fazer, o que eu faço para receber o reino, parece que eu estou, a própria palavra, parece que está julgando ele por um simples erro, mas não é não. Não é não. Se você olhar, vá lá para Hebreus capítulo 4. Enquanto você acha, você está aqui o Salmo 95, 11, que é uma parte que Deus está falando por que as pessoas não entraram no descanso. Enfim, ele está falando porque o povo murmurou no deserto, o povo viu os feitos dele, o povo estava lá com ele o tempo inteiro, vendo a provisão, vendo tudo, mas por qualquer coisinha o povo reclamava. E Deus não deixa de te abençoar por uma vírgula, porque você reclamou, você recebeu 99 coisas sem reclamar e reclamou de uma, você perde a 100. Não é assim que funciona com Deus. A questão de Deus é fala ingratidão. No Salmo 95 ele fala que o povo foi muito ingrato, o povo foi muito murmurador. E ele disse, por isso não entraram no meu descanso. Mas ele ainda diz assim, jurei na minha ira. Mas a ira dele não era contra contra o povo. Você errou tanto que me deixou irado. Sim, é ira, mas eu entendo, não é ira no braço forte. De você não vai entrar no meu descanso e acabou. Não. É como que ele dissesse, pare para pensar. Olha o tanto de coisa que eu já fiz para você. Olha, eu te tirei de uma escravidão e o povo dizia, era melhor ter voltado para o Egito. Era melhor estar comendo cebolas. Era melhor ter morrido junto com nossos colegas que morreram no deserto. Eu estou citando aqui a parte das águas de Meribá. É aquela parte, aquele texto tão conhecido, quando Moisés bate na rocha, que Deus não mandou ele bater na rocha. O povo começou a reclamar naquela terra que não tinha água. Tem tudo isso, mas não tem nem água para beber. Era melhor ter morrido antes. Aí Deus disse, pega seu cajado. Aí ele desce com Arão, que eles foram orar. Aí ele disse, toque, ele fala... E ordena e fale para a pedra, para jorrar água. Aí Moisés vai lá e bate com o cajado. Parece que Deus foi muito injusto com Moisés, que ele disse que por causa disso Moisés também não entrou no descanso. Ele ainda leva Moisés para um monte depois e diz, olha, você vai ver espiar a terra prometida, mas você não vai entrar. E eu vi uma vez o pastor João Roberto pregando aqui. E ele explicou muito bem essa parte. Ele disse, qual foi o problema dessa atitude de Moisés? Ele revelou a Deus, revelou ao povo um Deus irado. Mas você vê nessa passagem, Deus não está irado. Deus, ele fala, embora parece que eu estou aqui falando contradições. Não, quando ele fala de não entrar no descanso, é justamente por causa da murmuração do povo. E murmurar é reclamar sem motivo. A palavra reclamar para a gente já parece algo muito pesado. Vive reclamando. Não, se você... Presta atenção, você compra algum produto, alguma coisa que vem errada nos dias de hoje, tem um site, tem alguma coisa para te atender, escrito reclame aqui. Reclamar é o quê? Seu direito. Meu direito é comprar uma coisa boa e veio quebrada, digamos assim. Entendeu? Então você pode reclamar com Deus? Não, mas você pode reclamar um direito que é seu. E não é nem Deus, porque esse Deus deixou disponível para você. E se você não consegue chamar pela fé essa existência, chamar pela fé é como se fosse reclamar. É buscar o seu direito. Eu sou filho, eu tenho direito a isso. Em nome de Jesus venha, em nome de Jesus aconteça, em nome de Jesus seja curado. É o tipo de reclamação. Agora, murmurar não. Murmurar é aquela pessoa que nunca está bom. Nunca está bom. Eles atravessaram o mar a pé enxuto, tinha uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, entre outras coisas que não dá tempo de falar aqui. Mas se faltasse um detalhe, reclamava. Então Deus disse, olha, eles não vão entrar no meu descanso. E essa foi a ira dele. Na parte de Moisés, na parte que Moisés revela ao povo um Deus irado, Deus não está irado com aquele povo naquele momento. Pelo menos ele não disse, eu me irei contra esse povo, vai lá e bate na rocha. Não foi isso. Então se Deus disser, vá para a direita e depois para a esquerda, você não pode ir 2 vezes para a direita e depois ir para a esquerda e dizer que foi Deus que mandou você fazer. Às vezes você está revelando ao povo um Deus, um caráter diferente do que ele é. E eu vou dizer, não é nem por maldade, às vezes é por falta de conhecimento mesmo. Mas vamos lá, para Hebreus, que está falando sobre o descanso, chamado descanso sabático.
Hebreus 4, versículo 1. Porquanto, ainda que tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. A mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, se você ouve toda essa palavra sobre justiça, sobre crer com o coração e confessar com a boca, sobre receber o reino, sobre receber cura, mas você não acompanha essa palavra de fé e não dá certo, não é culpa da palavra, é culpa de quem não está regando com a fé. Aí ele diz, versículo 3, porquanto nós, os que temos crido, que entramos no descanso, conforme Deus declarou. Aí ele cita o Salmo 95. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ele está falando do descanso de Deus, que a gente entende que Deus, quando fala que Deus descansou, aí fala, as obras já estão concluídas desde a fundação do mundo. Então Deus não tinha mais nada para criar para eles. A terra que estava prometida para eles receberem já existia. Inclusive, eles demoraram 70 anos para poder entrar fora do prazo de que Deus havia falado para Abraão. Deus falou com Abraão, olha, o seu povo vai ser grande, mas vai acontecer isso com eles, vão passar 400 anos presos, escravos. Aí ele diz, mas vai acontecer o tempo que essa nação será julgada, ou seja, 400 anos. E quando a gente vai ler que eles saíram do deserto, que eles saíram do Egito, foram 430 anos de escravidão. Então, tem 30 anos aí de atraso. E aí, se você volta para a história lá, Moisés, diz assim, tinha Moisés a idade de 40 anos, quando ele foi para a vila, digamos assim, para o local dos hebreus, para ver os hebreus. Aí tem aquele fato que ele vê o egípcio castigando o rapaz, ele vai lá e mata. Enfim, mudou toda uma trajetória, ele teve que fugir e passou mais 40 anos morando em outras terras. Então ele volta, quando Deus chama ele, aquele episódio já da sarça ardente e tal, ele já tem 80 anos. O que me leva a entender que Moisés deveria esperar a ordem de Deus para ir para lá, ele deveria ir com 50 anos. Não sei se eu estou atrapalhando as contas aqui. Mas, por exemplo, como Moisés voltou com 80 anos, e as pessoas passaram 430, tem 30 anos aí de atraso. E digo mais, foram 70 porque teve mais 40 anos no deserto. E o povo passou 40 anos murmurando no deserto, já devia estar lá. E algumas pessoas falam que 70 anos é o tempo de uma geração. Às vezes é a estimativa de vida de um povo, uma média de 70 anos de estimativa de vida. Então imagina 70 anos de gigantes naquela terra, 70 anos para crescer as muralhas da cidade. E não foi à toa que o povo teve que lutar muito para conquistar aquela terra. Talvez tivesse mais fácil. Talvez não, eu digo que com certeza seria mais fácil. Receber aquela terra não seria nem conquistar. Que quando Deus fala com Josué, ele fala, ó, Moisés morreu, você vai conduzir esse povo, mas vocês terão que lutar para conseguir essa terra. Enfim, versículo, ainda em Hebreus 4, eu li o versículo 5, vamos lá, versículo 6. Aliás, versículo 5, e novamente o texto citado há pouco, é o Salmo 95, diz, jamais entrarão no meu descanso. Versículo 6, portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, aqueles que antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência. Versículo 7, determina Deus uma nova oportunidade que chama de hoje. E esse hoje não foi só para o pessoal que escreveu a carta aos Hebreus. Esse hoje é hoje todos os dias para a gente. Todos os dias temos a oportunidade de entrar nesse descanso de Deus. E o problema é que às vezes a nossa mente nos trava. Na nossa forma de meritocracia, embora a gente saiba que a salvação é pela fé, a gente quer fazer alguma coisa, parece que fica mais bonito. Eu fiz isso e eu recebi aquilo. E na nossa forma de falar mais atual, as pessoas falam até que pagaram o preço em oração. Eu recebi isso daqui, mas eu paguei o preço em oração. Sua oração não paga nada. Pagar o preço em oração é justiça própria. Orar é comunhão com Deus. Orar é chamar a existência pela fé o que não existe.
Mas isso não paga as coisas. Eu paguei o preço em oração, não. Só que a mente, ela quer fazer isso. A nossa alma, ela se alegra em dizer, Deus me abençoou e eu trabalhei para conseguir isso. Deus te abençoou desde o começo, Ele te deu força para trabalhar, Ele te deu tudo até conquistar alguma coisa, seja ela qual for, física ou não. Aí a mente fica trabalhando. O que eu faço para herdar? Deus já mandou Jesus, fica parecendo que foi pouca coisa. Mandou Jesus, morreu na cruz, levou nossas dores, enfermidades, mas acho que eu tenho que fazer alguma coisa ainda. A gente passa muito por isso quando vai ministrar salvação, nem tanto, porque tudo que é relativo à palavra de Deus, o Espírito Santo é o agente principal, nós somos apenas um instrumento. Eu não prego e pela minha pregação alguém vai receber a salvação. Não, é o próprio Espírito Santo, ele só nos conduz a isso. Mas a gente passa muito isso quando vai ministrar batismo no Espírito Santo. A pessoa creu com o coração, confessou com a boca, recebeu Jesus, está salvo, vai para o céu, aleluia. Mas quando você vai pregar sobre receber uma cura, sobre receber uma outra coisa, quando você vai falar principalmente, como eu falo do batismo, que é um revestimento de poder, a pessoa acha que, mas isso aí é para um grupo, porque eu não sou merecedor de tal coisa, tem um povo especial que recebe esse batismo. Agora me diga, o próprio Deus que enviou Jesus para te salvar, e Ele diz que o Espírito Santo viria, e ia deixar você em falta porque você acha que não é merecedor. Enfim, a nossa mente ela trabalha muito, como Paulo fala que a carne e o espírito militam, porque ele está falando da carne que, na verdade, a mente, a alma, ela é como que fosse um pêndulo. Nós somos um espírito, nós habitamos em um corpo e nós temos uma alma. A alma ela reflete ao nosso intelecto, aos nossos pensamentos. E para você conseguir entrar no descanso de Deus através da sua mente é loucura. O evangelho já é uma loucura. Como Paulo diz para quem as coisas espirituais se discernem pelo Espírito, ou seja, não é pela sua mente que você vai discernir como é que você vai ser salvo, principalmente como é que você vai herdar um reino. Aí, versículo 7, ele fala, de hoje, ao declarar muito tempo depois por intermédio de Davi. Tá? Versículo 10, ele fala, toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa das suas obras. Ele falou do descanso das obras de Deus. Deus criou a terra e descansou. Fez toda a criação, criou o homem e depois descansou. Aí ele fala aqui que a pessoa que entra no descanso de Deus, ela descansa também das suas obras. E eu não estou dizendo aqui para ser negligente, viver a vida de qualquer jeito. Eu já sou salvo, Deus já providenciou tudo, eu vou viver a vida como eu quiser e vou descansar, vou deitar numa rede e vou descansar. Não. O descanso nem sempre é isso, e eu vou dizer, às vezes é isso. Às vezes você precisa mesmo descansar seu corpo também, descansar sua mente, mas descansar o seu corpo. Porque se uma hora o seu corpo vai cobrar. Toda doença que é mental, ela afeta o corpo, é estresse, enfim, tudo que for ligado à mente, o corpo que vai reagir. Às vezes o descanso é esse mesmo. Ele fala, então, também descansa das suas. O que é descansar das suas obras? É deixar de tentar fazer, receber, ser mais merecedor do que você já é. Ou digo mais, é entender o quão merecedor você já é dessa graça. Aí ele fala, descansa das suas obras, como Deus disse. Versículo 11, diante disso, esforcemo-nos para entrar naquele descanso. Aí parece também a contradição. Para entrar no descanso, eu tenho que me esforçar. Mas é como eu falei, não é um esforço físico, é um esforço justamente para dizer, alma, aquieta-te, Deus já providenciou isso, eu já orei, eu já descansei, porque se eu entrego alguma coisa para alguém, eu chego para alguém e entrego alguma coisa, eu não vou entregar e ficar segurando, eu tenho que soltar para a pessoa ficar. Receba isso daqui, tome isso daqui. Ou seja, você está orando, essa aqui é a sua oração. Você está orando, Senhor, receba a minha oração. Eu quero isso, eu preciso daquilo. Seja qual for a oração que você está fazendo, você está entregando a quem? A Deus. Só que você tem que entregar e soltar. Deixar na mão dele que ele resolve. É esse que é o esforço para entrar no descanso. Porque eu orei, mas até agora não deu certo, eu vou orar de novo. Se você vai orar de novo, vai orar agradecendo. Pai, obrigado porque já é meu, eu já entreguei em tuas mãos, eu sei que o Senhor é melhor do que eu, sabe fazer melhor do que eu, está entregue em suas mãos, eu já sei que é da sua vontade,
Ou se for uma consagração, você diz, se for a sua vontade, me responda, mas de qualquer modo você já entregou para Deus. Então esse é o seu descanso, esse é seu esforço que está aqui. Então ele diz, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E aí o versículo 12, ele diz, porquanto a palavra de Deus, e eu já vou aqui antecipar, sempre que fala da palavra, para mim eu só lembro de Cristo, porque ele é a palavra. É o que está em João, no princípio era a palavra, ou o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Enfim, sempre que me remeto à palavra de Deus, não só a Bíblia que está aqui, isso aqui é a palavra de Deus, mas a palavra ele falando e o próprio Jesus. Então, aqui, a palavra de Deus é viva, até porque esse livro aqui não é vivo, é um pedaço de são várias folhas de papel, não é um objeto vivo, é inanimado. Aí ele diz a palavra de Deus é viva e eficaz. Aí ele diz é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E aí ele diz é capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Então, ele fala que penetra alma e espírito. Quando ele fala de juntas e medulas, também são algo que estão entranhados ali dentro, e a alma e espírito, porque é mais fácil para a gente entender sobre corpo e alma, ou sobre corpo e espírito, porque você vai para o físico e para o abstrato. Só que você vai separar o que é a alma, o que é o espírito, você vai entender que o espírito é o seu homem interior, e você que recebeu Jesus, você já foi recriado, foi lavado pelo sangue de Jesus, o seu homem interior está aí, mas como a gente sempre diz, o seu corpo não muda, sua alma vai continuar trabalhando. Então, a alma ela vai pendulando. Se você faz as coisas que em relação a pecado, sua alma vai pendular para a carne. Se você está seguindo as orientações de Deus, sua alma vai pendular para o espírito. Então, as suas emoções, a sua mente, a sua alma, ela vai trabalhar pensando nisso. Ela vai trabalhar em direção à carne ou em direção ao espírito. Então, é o que prova que alma e espírito não são a mesma coisa. E ele diz que a palavra de Deus, seja Jesus, ou o próprio Deus, ou o próprio Espírito Santo, ele penetra, ele sabe o que é que a sua alma está querendo, mas ele sabe o que o seu espírito de fato já conhece. Foi o que Jesus falou lá no Getsemane. Ele disse, olha, quando ele fala com os discípulos, ele disse, olha, na verdade, antes ele fala que a minha alma está profundamente angustiada. E ele transpira sangue, então ele está falando da alma. As razões dele, as emoções dele estavam à flor da pele. Ele diz, minha alma está profundamente angustiada. E quando ele fala com o discípulo, ele diz, o espírito está pronto. Ele diz, mas a carne é fraca. Então ele cita as 3 esferas do homem também aí. Então o versículo 12, ele fala que esse versículo é bem conhecido, explica, alma, espírito. Só que no versículo 13 ele diz, e não há criatura alguma incógnita ou descoberta aos olhos de Deus. Ele diz absolutamente tudo que está descoberto é às claras diante daquele a quem devemos de prestar contas. Eu quero só finalizar lembrando que quando Jesus estava na terra, embora a sua natureza divina existisse, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele estava em forma humana. Então, por exemplo, os atributos de Deus, de onipotência, onisciência e onipresença não existiam. Tudo que ele fazia, Jesus não podia, tem alguma coisa que Jesus não podia fazer? Sim. E na própria Nazaré ele não pôde operar muito milagre por causa da incredulidade dos povos, do povo dele. Os vizinhos dele, a cidade dele conhecia por conta daquela incredulidade, ele não pôde fazer muitas coisas ali. Então, a palavra é não pôde mesmo, então ele não era onipotente para isso. Onipresente e onisciente. Onipresente, óbvio que ele estava em um ser humano, não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. E onisciente, ele sempre perguntava, há quanto tempo acontece isso? Ou de onde você veio? Ou quem é você? Sempre são perguntas humanas, digamos assim, para falar. E ele estando na Terra, nessa forma humana, ele diz aqui, no versículo 13, absolutamente tudo que está descoberto, aclara, aqui devem prestar contas. Deixa eu voltar aqui. Ele teve o tempo todo, ensinando sobre a palavra, mas quando ele fala de entrar no descanso, parece que é algo mais difícil, porque a natureza
do povo, principalmente judaica, estava ali baseada pelas obras. Se eu fizer isso, eu recebo. Então, ele estava aqui. E aí falando aqui que nada fique encoberto a ele. Eu só voltando aqui para Marcos. Marcos, versículo 10, capítulo 10, voltando para aquele texto do homem rico, 17, e enfatizando mais uma vez que o problema dele não era a riqueza, tá? Certo? Se ele entendesse que entrar no descanso de Deus para ter o acesso ao reino que ele estava pedindo, era ele viver em justiça, paz e alegria. Talvez essa riqueza que ele tinha, esses bens estavam impedindo ele de viver uma das três, digamos assim, esferas do reino: a justiça, a paz e a alegria. Então aquele homem sai triste, sai da presença de Jesus querendo fazer a justiça própria, querendo dizer: eu estou baseado na lei, você é um bom mestre, mas eu quero seguir meu caminho aqui, só me diz qual o caminho que eu devo seguir. E eu quero te fazer um convite a não cometer esse erro, a não ser amigo do Evangelho, a dizer: eu conheço muito crente por aí, eu conheço muita palavra de Deus, eu estudo até a Bíblia, mas eu não preciso estar em uma igreja. Eu sempre falo da igreja porque parece que a gente está fazendo um convite para vir para a igreja, e hoje em dia até fisicamente você tem como fazer isso em casa, assistindo pela internet, como é o caso de hoje, um culto online. Mas a questão de você ser alimentado dentro da igreja, não cometa esse erro comum, de eu tenho toda a receita aqui, o manual de como viver, mas eu vou viver do meu jeito, eu quero só a parte que me interessa da Bíblia, eu até conheço versículos bíblicos, eu até conheço algumas coisas da palavra de Deus, então para mim isso aqui é suficiente. E não é, porque a intenção é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Espírito. E se você está ouvindo essa palavra, sim, eu estou te fazendo um convite a receber Jesus como seu Senhor, a estar perto dele, a fazer o que aquele jovem não quis fazer. Ele sabia, ele até reconheceu, de alguma forma, que Jesus ali era alguém importante, sabia que estava falando a verdade, mas ele não quis ficar por perto. E a gente não sabe dizer o futuro dele, só a história dele começa aqui e termina aqui mesmo, na Bíblia. A gente não sabe para onde é que ele foi depois. Se de fato ele manteve a salvação, ele teve aqueles versículos que Jesus diz para ele: você guarda esses mandamentos, para o que você quer isso, mas eu tenho algo a mais para você. Então você ouve essa palavra, você vem às vezes até para a igreja, alguém me convida, eu venho para a igreja, eu ouço, acho bonito, tem umas músicas bonitas lá, que falam com a nossa alma, que a gente chora, que se alegra, mas depois vai embora e vive a sua vida de qualquer jeito, ou vive a sua vida do seu jeito. Mas esse convite que a gente faz é esse: se você está ouvindo essa palavra, a gente tem aqui nossos contatos, aparece aqui no seu vídeo o contato, para você receber Jesus. E se você receber Jesus, como a gente fala, é crer com o coração e confessar com a boca, indiferente de onde é que você está agora, indiferente com quem você está agora. Você para receber, você tem que fazer o quê? Crer que ele veio até a terra, se fez homem, morreu, herdou a salvação, ressuscitou, principalmente ressuscitou ao terceiro dia. Se você crê nisso, faça essa oração. Fala: Pai, em nome de Jesus, receba esta palavra. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Eu recebo essa tua palavra, eu creio que você veio, que ressuscitou dentre os mortos, e que em nome de Jesus eu me arrependo dos meus pecados, e que a partir de agora eu vou seguir uma vida digna, eu vou seguir a vida que o Senhor quer para mim. Eu mergulho, eu recebo esse batismo no corpo, eu entro agora sim de vez na tua presença como filho, como acesso a filho. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso é uma oração. Se você fez essa oração, você passa para o nosso time, você agora faz parte de um time, de uma equipe, de uma multidão, de um povo que não se pode contar, daqueles que entenderam o que é receber, que não é pela justiça própria, daqueles que aprenderam o que é receber
o Evangelho, o que é receber a palavra, o que é receber a salvação, principalmente receber o reino, viver na terra com justiça, com paz e com alegria.